bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu tô com uma convidada maravilhosa aqui no canal. Eu sei que eu sempre começo os vídeos assim, mas é que eu só trago convidadas maravilhosas. Vocês também adoram, vocês sempre respondem muito positivamente quando eu trago as minhas amigas pra cá. E a Ana já veio aqui antes, quem é seguidor há mais tempo do canal sabe. Tem um vídeo que eu gravei com ela aqui, que é o vídeo dos 5 livros da vida. Vou deixar o link aqui embaixo. A gente falou tipo por 1 hora sobre os livros favoritos dela. E hoje eu trouxe ela de volta e hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, né, que cada uma vai indicar 3 livros uma pra outra e consequentemente pra vocês. Mas eu vou primeiro então deixar a Ana se apresentar. A gente é amiga há muito tempo, é muito bom estar com ela aqui. Amiga, pode ir. Bom, eu sou a Ana Vitória e eu pedi pra gravar esse vídeo porque eu tô num processo de realfabetização literária. Realfabetização literária, né? Eu fiz um mestrado, pandemia, e eu simplesmente parei de ler. Trabalha escrevendo. Essa coisa terrível, né? E aí eu resolvi aproveitar que eu tenho uma amiga que faz um trabalho de incentivo à leitura. Que chique! Quis participar do meu programa de incentivo de Ana Luísa Bolsonaro. Justo. Então eu vou incentivar ela a ler os livros, ela vai me indicar 3 e todos servem, né, aí de indicação pra quem ainda não leu. Como aqui nesse canal os convidados sempre começam, a amiga pode fazer as honras. O primeiro livro que eu vou indicar é o livro que me tirou da minha ressaca literária dos últimos anos, assim, que é o Estou Feliz Porque Minha Mãe Morreu, da Janete. Da Jennette McCurdy, que ela é mais conhecida como a Sam de iCarly, para as pessoas que são millennials aí da nossa geração com certeza lembram, né? E cara, esse livro me atraiu muito, acho que por causa do título. Sim, né? O título é bizarro. E pela capa do livro, eu não tenho ele aqui pra mostrar, mas é basicamente tipo ela fazendo uma cara engraçada, segurando uma urna. É de não ficção? É de não ficção. Meu Deus, o título ficou pior ainda. Segurando uma urna pra simbolizar as cinzas da mãe dela, tipo uma urna cor-de-rosa. E aí foi assim, aquele caso que eu ouvi falar do livro, eu comprei ele imediatamente, eu li ele em 3 dias e eu não consigo lembrar a última vez que você leu algo. Que eu li algo tão rápido, assim, do tipo, sei lá, na hora do almoço, eu almoçava rapidinho pra ler e eu fiquei muito envolvida com ele. E a história real da Jennette, que ela começa desde que ela era criança até os dias atuais, que é uma relação super tóxica e super abusiva com a mãe dela, né? Então ela começou a ser atriz por causa da mãe. Ela vem de uma família que é pobre, e aí ela morava perto de Los Angeles e a mãe dela queria muito que ela fosse atriz, porque o sonho da mãe era ter sido atriz. E aí ela teve filho e não tinha dinheiro, e depois a mãe teve um câncer quando ela era pequena, e aí a mãe usava muito dessa doença, sabe, como chantagem emocional para os filhos, assim. Nossa. E ela era educada em casa pela mãe, então ela não tinha contato com ninguém. E assim, a mãe tinha um problema, que a mãe era acumuladora. Então assim, ela dormia no quarto, na sala, com os 3 irmãos, num colchão de ginástica, porque todos os cômodos da casa, inclusive o quarto dela, estavam cheios de coisa. Né? Então era uma relação super complicada, super difícil. E aí ela começa fazendo vários testes, né? Até que ela consegue o grande papel da vida dela, que foi o papel de iCarly. E aí então ela conta como que foi esse trajeto, e aí nisso ela desenvolveu um transtorno alimentar por causa disso, por causa da pressão que a mãe colocava nela. E assim, quando fala que é uma relação muito próxima, muito tóxica, por exemplo, a mãe dela não deixava ela tomar banho sozinha. A mãe dava banho nela até ela ter tipo 18 anos. Meu Deus! Porque a mãe falava que tinha que procurar caroço nela pra ver se ela ia ter algum tipo de câncer, sabe? Então assim, ela era uma menina que vivia num mundo muito fechado, porque era isso, tipo, ela não ia pra escola, ela só convivia com a mãe dentro de casa o dia inteiro. E a mãe fazia uma chantagem emocional, uma manipulação constante, muito forte e muito violenta. Mas o que eu gostei no livro, acho que não só essa parte mais sensacionalista que a gente fica querendo saber por ser uma pessoa conhecida, porque é uma história muito chocante, mas porque é um livro muito bem escrito. Tipo, muito bem escrito. O que é um certo milagre, né? As pessoas de outras áreas que resolvem escrever, às vezes a história é interessante, mas sim, a escrita, né? E o que eu acho mais interessante é que ela começa narrando quando ela tinha 11 anos. E ela narra dessa perspectiva, tipo, de uma criança que é muito ingênua, que é muito inocente. E ela faz isso de um jeito muito bem feito, que ela fala como uma criança, então, tipo, ela não fala como se ela estivesse hoje interpretando o que aconteceu quando ela era criança, mas ela faz isso de um jeito
sei lá, eu tenho um problema com livros narrados por crianças, que eu acho que dá uma infantilizada meio fake, sabe? Eu sempre fico... Eu acho muito difícil comprar. Sim. Eu acho a construção que ela faz desse eu dela, criança e tal, eu acho muito bem feito e muito interessante. É um livro pesado, é um livro muito forte. Ele tem humor, né? Mas ele é pesado. Assim, eu sempre faço uma restrição. Principalmente quem passou por um transtorno alimentar, pra quem tem sensibilidade com esse tema, eu de fato não recomendo, porque a parte do transtorno alimentar, ela é muito visceral, assim, sabe? O livro é muito cru nas descrições e de todo o processo que ela passa na cabeça dela, e ela descreve, enfim, como era pra ela. É muito forte, eu acho que pra algumas pessoas pode bater num lugar muito delicado, então eu acho importante fazer essa ressalva. Mas apesar de ser uma história tensa, ele também é um livro muito engraçado. E ela fala que, tipo, que ela recorre ao humor, ela aprendeu a fazer isso pra ela, tipo, lidar, né, com o caos que era a vida dela. E o fato do livro ser bem escrito é porque ela sempre gostou de ser escritora, ela não gostava de ser atriz. Ela odiou o período de iCarly, apesar dela ter tido uma amizade muito legal com a Miranda, né, que faz a Carly. Mas ela não gostava, ela odiava, ela tinha vergonha, ela achava bobo. E ela queria muito escrever. E aí, isso não é spoiler, mas assim, um dia, quando ela era bem mais nova, ela escreve um roteirinho de uma história e dá de presente pra mãe dela. E aí a mãe dela fica puta e fala, tipo, o que você tá querendo escrever? Você tem que ser atriz, você tem que se dedicar e tal, tipo, acaba com ela. Então, tipo, o fato dela estar publicando esse livro, você também fica feliz. Também é uma redenção. É uma redenção pra ela, tanto de expurgar essa história e conseguir, tipo, entender que a relação com a mãe dela não é legal, mas também dela tá fazendo um rolê que ela curte, né? Sim. E assim, eu não acho que é um livro tanto de spoiler, mas quando faltava, sei lá, 10% pra terminar o livro, eu achava que a história tava ok. Eu fui assistir um vídeo que a Drew Barrymore entrevistando ela no programa da Drew Barrymore. E eu falei, já tô terminando o livro, vou ver a entrevista. E aí eu acabei descobrindo que, tipo, em 10% do livro acontece muita coisa. E eu falei, gente, a vida dessa pessoa. Mas enfim, apesar dessa descrição tétrica, foi um livro que eu gostei muito. Eu acho que foi o meu livro favorito desse ano. E eu fiquei muito feliz que ele saiu agora no Brasil. Acho que em novembro ele foi publicado. E eu recomendo esse livro pra você. É bom, a minha recomendação, eu já tô assim super afim de ler esse, tô pilhadaça. Eu pensei em algumas coisas que eu sei que te interessam, então pra fazer as minhas recomendações eu pensei em luto, eu pensei em mamichos, que eu sei que você tá nessa vibe, e eu pensei em Tolstói. Então as minhas 3 recomendações vão girar em torno desses temas, e a primeira delas, que é o livro que eu mais quero assim que você leia, que eu já até falei dele pra você, e assim, a galera que é assídua aqui no canal já tá careca de me ouvir falar desse livro, mas não tem como não ser É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém. Da Mariana Salomão Carrara, que esse livro foi uma das grandes obsessões da minha vida, foi meu livro favorito do ano passado, e ele é um livro incrível, porque ele fala muito de luto, e ele fala muito de problemas de relacionamento de mãe e filha, porque a gente tem na história uma personagem, que é a Dona Aurora, que ela tá num asilo pra idosos, e ela foi encontrada andando na rua com uma coleira na mão, gritando, Camila, Camila, me devolvam a minha Camila. Levaram ela pra clínica e ela não faz a menor ideia de quem é, assim, ela não é que ela não faz a menor ideia, ela meio que sabe quem ela é, mas cada dia ela tem uma versão diferente da história dela. E Camila, em metade dos casos, é uma amiga de infância que ela teve, uma melhor amiga, e em outra metade dos casos, Camila é uma filha que ela perdeu. A constante a Camila sempre morreu e cada vez ela morre de um jeito. Então todos os dias ela vivencia o luto por essa filha de maneiras muito diferentes. Tem momentos em que Camila morreu adolescente no acidente de avião, tem vezes que ela morreu com 30 anos, tem vezes que ela morreu no parto. Camila morre cada vez de um jeito e ela vive muito intensamente tanto o luto pela perda da filha quanto pelo relacionamento que ela tinha com a filha. Então tem momentos assim em que essa parte me pegou muito, que é como deve ser dúbia essa relação, né, da gente enquanto mulher, ter uma filha mulher e ver essa filha crescer. Então tem 2 passagens que me marcaram profundamente, elas são muito opostas, que em uma delas a Camila é uma adolescente perfeita, assim, ela tem sucesso, ela é uma estrela na escola, ela é aquela menina, e daí ela tem inveja da filha, da juventude da filha, desse lugar que a Camila ocupa e que ela não ocupou. E já em outra passagem,
a Camila é assim, é uma adolescente frustrada, aquela menina impopular que não tem amigo, que não tira nota boa. E daí ela sente muita frustração, ela se irrita com aquela filha porque aquela filha não fez nada com a existência dela. Eu acho que as duas são extremamente delicadas, as duas versões. E ela coloca isso, mas Camila sempre morreu. E o que ela fala constantemente é que a melhor fase de um filho é quando ele tem 40 anos. Porque aí ele é adulto o suficiente pra ser o seu melhor amigo e não te dar trabalho. Só que a Camila nunca chega aos 40. E ela é muito frustrada com isso. Mas assim, o livro é muito bom, ele é muito bem escrito. A Mariana é genial. Ele tem umas tiradas cômicas no meio. Ela também coloca um certo panorama político no meio, porque o marido dela, né, que é sempre a mesma pessoa, o marido dela também, mas às vezes acontecem coisas diferentes com ele, mas ele tem sempre a mesma profissão, que é trabalhar no IML para reconhecer corpos. E ele trabalhava no IML na época da ditadura. Então ela fala um pouco sobre isso, só que ela não coloca os personagens dela no papel de heróis. Eles eram apenas pessoas comuns que queriam salvar o deles. Então o marido, tipo, ela falava que ele chegava em casa e ele contava: nossa, hoje eu tive que colocar lá mais um corpo que claramente foi torturado, como uma pessoa que morreu de infarto. Então você acompanha essa história. Enfim, o livro é incrível, ele tem tudo a ver com você, porque é isso, ele fala de luto de 1000 maneiras diferentes. E e não deixa de ser ao mesmo tempo muito leve, porque até no primeiro capítulo a Camila morreu de acidente de avião. E aí ela fica indignada como pode um avião, essa coisa enorme que fica transportando o filho dos outros pra longe e ainda por cima cai. Então ela é engraçada, enfim, pra mim esse livro é completo, assim, ele tem tudo o que eu precisava em um livro. E ele é muito bom e eu acho ele a sua cara. E vocês já estão cansados de saber que eu vivo recomendando esse livro, então fica aí mais uma vez reforçada a recomendação. Eu ia fazer uma piada que você disse que esse livro super trágico era a minha cara, mas eu já comecei recomendando um livro que chama Estou Feliz que a Mãe morreu. Então assim, mas amiga, o livro trágico é a sua cara, é a minha cara, é a cara... Eu não conheço ninguém que leia livros felizes, assim. Todas as minhas amigas e pessoas assim do meio literário também com que eu convivo, a gente lê mais coisa pesada. Eu trouxe livro feliz pra te recomendar. Então vamos. Vamos. Você falou, você deu as suas palavras-chave, né? Eu pensei em livros de não ficção pra você, porque eu sei que você lê menos. Sim. E eu leio mais. E aí agora eu também eu tô lendo mais ficção, mas eu li muita não ficção nos últimos anos. Eu passei por uma fase que eu só me interessava por não ficção. Não sei porquê, não é porque eu acho superior ou nem nada do tipo, é só que... interesse, às vezes bate. Eu não tava conseguindo me envolver com outras histórias. Próximo livro, você vai rir, porque é um pouco de nepotismo, mas é o livro Raios e Trovões. A gente vai botar todas as capinhas aqui no meio. Eu tava pensando, será que ela vai me indicar esse? Eu preciso fazer isso, né, gente? Sim. Raios e Trovões, de Bruno Capelas, também conhecido como meu prometido, meu consagrado. Muito bom. Mas é a história do Castelo Rá-Tim-Bum, que é uma coisa que a gente ama muito. Muito. Né? E foi o TCC dele na faculdade, mas depois de uns anos ele publicou como livro. Eu esqueci agora qual é, acho que é a Suma Editorial, que saiu. E ele conta não só a história do Castelo Rá-Tim-Bum, mas eu acho que principalmente a história de como que o Castelo Rá-Tim-Bum foi possível, assim. Sim. Né? Porque quando a gente para pra pensar no que foi o Castelo, que é um projeto que ele é tanto pedagógico, mas de um jeito muito diferente, muito inovador e muito esperto, como também uma história de entretenimento, sim, né? Que marcou uma geração de um jeito muito profundo. Na TV Cultura, né, que é uma TV estatal, que não tem muita grana, passava na TV aberta, né? E ele conta muito a trajetória para se chegar no Castelo Rá-Tim-Bum. No sucesso que foi o Castelo Rá-Tim-Bum. E é uma história muito interessante, porque é isso, assim, foi quase uma tempestade perfeita, virtuosa, sabe? De que vários fatores se alinharam, né? Alinharam para que aquilo desse certo. E tem até a parte que no final que ele fala, né? Por que deu tão certo e por que nada mais dá tão certo. Então a gente entende um pouco. E eu acho que a gente aprende muito no processo, porque tem um monte de coisa que eu não sabia, principalmente sobre a história da televisão no Brasil, a história da própria TV Cultura e das pessoas que fizeram aquilo acontecer, assim. E é um monte de gente maluca que tava ali principalmente em São Paulo, fazendo USP. Um monte de gente maluca, muito apaixonada por audiovisual, muito apaixonada por histórias e roteiros, querendo muito fazer com que aquilo desse certo, sabe? Então ele entrevistou basicamente todas as pessoas que fizeram parte, desde os atores, que aqui a gente conhece, mas até, sei lá, as entrevistas mais legais pra mim é tipo com os bonequeiros, né, que fazem o mal, da Celeste.
né, que criaram eles do zero, e a galera do figurino, e pra entender todas as referências de onde que aquilo veio. Eu acho muito interessante. Eu acho que ele tem uma coisa muito legal, assim, por São Paulo, que é uma cidade que a gente ama também, né? Então ele fala muito ali de São Paulo, ali nos anos 90, e de como as coisas aconteciam, do contexto político, da conjuntura. E eu tinha muito medo de ler esse livro, afinal é o livro do meu namorado, e eu ficava pensando, eu sendo uma pessoa que lê e uma pessoa que é muito chata, eu ficava pensando, se eu não gostar do livro? Se eu não gostar do livro do menino que eu gosto? É o projeto da vida dele, o que é que eu vou fazer? Mas eu me apaixonei muito pelo livro, e é um livro muito maravilhoso, eu tenho vontade que todas as pessoas leiam, assim, e me fez despertar um novo interesse, assim, sabe, por essa parte de televisão e tal. Eu sou jornalista, mas eu nunca liguei pra TV, nunca liguei pra audiovisual, e quando eu terminei o livro, eu comprei a biografia do Chateau, que eu falei, meu Deus, eu tava dormindo em todas essas aulas, e agora eu preciso, tipo, voltar nessa história, e foi legal pra mim também recuperar uma coisa que na faculdade eu não liguei tanto. E eu vi que se contado do jeito certo pode ser muito legal. Não, e assim, né, a nossa geração, os famigerados millennials, tem uma coisa que a gente tem em comum, é que a gente é tudo maníaco nostálgico, né? Então, tenho certeza que muita gente aqui dessa geração que me segue assistiu Castelo Rá-Tim-Bum, gostou muito de Castelo Rá-Tim-Bum. Eu tô muito animada pra ler esse livro. Na verdade, ela trouxe um de presente pra mim, que eu intimei meu cunhado, Bruno, a me mandar. Quando ela começou a namorar com o Bruno, eu falei, eu quero esse livro na minha mesa, eu acho que ele tem que me dar esse presente, assim, de boas-vindas à família. E aí ele foi muito fofo e me mandou de fato o livro. Eu tô doida pra ler e resenhar aqui, porque eu sou muito apaixonada pelo Castelo Rá-Tim-Bum, e eu tenho certeza que é um livro muito da hora. Então já fica aí a recomendação, mas eu vou trazer a resenha, não vai demorar muito. Bom, aí eu vou indicar pra você agora um livro do Tolstói, porque foi por causa da Ana que eu li Ana Karenina, né? Ela sempre foi uma grande entusiasta de Ana Karenina, e eu morria de medo dos russos, e ela sempre falava, amiga, vai, Ana Karenina é tudo, é uma novelinha das 6, inclusive a gente passa, assim, horas falando dele no vídeo dos 5 livros favoritos da vida dela, então pra quem quiser vai estar aqui embaixo. Mas eu vim te indicar a Ressurreição, que é um livro não tão falado do Tolstói. Eu mesma, até ele ser republicado pela companhia em 2020, eu não sabia que ele existia. Assim, a gente conhece Ana Karenina, Guerra e Paz e as novelas, né? Ressurreição não era um livro que eu já tinha ouvido falar. E eu fiquei muito curiosa, porque o título, eu imaginei que pudesse até ser uma história meio bíblica, uma pegada meio Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, o livro sim, no fim das contas, ele é uma história de redenção de um homem branco rico, mas ele me pegou demais, assim. Foi um livro que eu li muito rápido. A gente tem a história de um moço, que eu esqueci o nome dele, que eu sempre esqueço, mas que é um alter ego, né, do Tolstói, porque ele gostava de fazer isso nos livros dele, e que ele é um cara ali da nobreza que é convidado para participar de um júri popular. E aí ele vai, então, participar desse júri, e ele dá de cara, então, com uma moça que ele conheceu e com quem ele teve uma noite de amor, e a quem depois ele abandonou. Era uma moça pobre, ele teve uma noite com ela, pra ela significou muita coisa, pra ele nada. Só que ele dá de cara com essa mulher ali sendo julgada, e a vida dele se transforma, porque de repente ele tem um insight, e ele pensa que o fato dela estar ali hoje, naquela situação de ré, teve a ver com o que ele fez com ela anos atrás. E aí ele decide que ele vai defender essa mulher a qualquer custo, e no fim o crime que ela cometeu ou deixou de cometer pouquíssimo importa no livro. Eu pensei que isso seria importante, mas não é. A história é muito focada nele e nessa trajetória, né, de procurar subterfúgios para poder defender essa mulher, e nisso ele entra nos meandros do sistema prisional russo da época, que na verdade ainda tem muito em comum com o nosso atual, assim. Ele vai entrar, ele vai começar a conversar com gente pobre, ele vai descobrir que a maioria das pessoas que estão ali estão presas por motivos completamente banais, enquanto pessoas da classe social dele fazem coisas muito piores e estão soltas. E aí ele fica pilhadaço com isso, né? Aquele cara, meu Deus, que vai descobrir que existe classe social, que vai descobrir que existe injustiça. E apesar de ser, assim, a temática, a gente pensar, nossa, moço, parabéns. É um livro que me envolveu demais, eu não conseguia parar de ler, eu li ele super rápido. Eu gostei muito, e é Tolstói, então eu acho que tem tudo pra você gostar também. É um livro muito, muito bacana. O Tolstói faz a gente ter empatia até pelos Pikachu surpresa, né? Sim, da sociedade. Sim, é impressionante, impressionante. Eu acredito que é bom. E o último livro também é um livro muito feliz, que é o Minha Vida na França, da Julia Child. Isso. Esse é uma recomendação bem B, assim. Inclusive acho que as pessoas vão ficar bravas comigo, porque não é um livro fácil de achar.
porque ele foi publicado já tem bastante tempo e tal. Mas a Julia Child, ela foi uma cozinheira. É aquela daquele filme, né? Julia. Julia. Ela é mais conhecida por conta desse filme, Julia and Julia. Mas ela é uma entusiasta, ela é uma cozinheira, especialista em gastronomia, que foi a primeira mulher a escrever um livro de receitas de culinária francesa, mas em inglês e adaptado para a realidade das donas de casa dos Estados Unidos. É o grande feito dela. E ela foi também a primeira mulher a apresentar um programa de culinária, e ela meio que moldou esse formato que existe até hoje. Se a gente tem Ana Maria Braga, é porque a Julia Child um dia foi lá cozinhar. E eu amo o filme Julie Julia, né? O filme Julie Julia é a história de uma mulher, é uma história real também, que ela estava em crise com a vida dela e ela resolveu que ela ia fazer todas as receitas desse livro da Julia Child, e ela ia documentar num blog, ela documentou, né? E aí o livro são meio que os posts do blog. Entendi. Eu amo o filme, e aí na pandemia eu tava muito infeliz e eu resolvi ler o livro. E aí depois de ler o livro eu falei, eu preciso ler a biografia da própria Julia Child. E assim, a Julia Child, ela é uma pessoa, essa autobiografia na verdade não vai toda a vida dela, são acho que os 10 anos que ela vai morar na França, porque ela é casada com um diplomata, e aí ele é mandado pra Paris e ela vai com ele. Mas nisso ela já tinha uns 40 anos mais ou menos, ela não teve filhos, e isso eu acho que, sei lá, nos anos 50, uma coisa assim, né? E aí ela vai pra lá morar com ele, e ela precisa achar um propósito pra vida dela, né? E ela decide aprender a cozinhar, porque uma das coisas que ela mais gosta é de comer. De comer, então ela decide que ela vai estudar, e ela vai pra Cordon Bleu, que é tipo a escola mais prestigiada de cozinha francesa. Só que ela chega lá, tipo, só tem homem. A Julia Child, ela era uma mulher que tinha quase 1,90 m de altura. Ela falava muito alto e com uma voz muito esganiçada. Então você imagina ela indo numa escola francesa. Só tinha homem sério. Exatamente. Então porque até hoje um pouco, né? Mas a alta gastronomia era uma coisa de homem. Sim. Né? A gastronomia prestigiada. As cozinheiras, né, na cozinha de casa são sempre as mulheres, mas os grandes chefes são sempre homens. Quem é respeitado cozinhando é homem. Sim. E ela leva isso como uma missão pra vida dela. Primeiro, a, tipo, dominar aquela culinária. Então ela passa, tipo, os dias testando coisa, cozinhando, não sei o quê. E aí ela decide que ela precisa escrever um livro pra passar isso para as donas de casa dos Estados Unidos, de um jeito que elas consigam reproduzir, né? Porque até então você tinha, tipo, a La Russe da culinária francesa, que era uma coisa traduzida e que não era feito pro dia a dia da pessoa comum. Sim, né? E que não mora nem na França, e que não mora nem na França, então tem diferença de ingredientes. Sim. E o livro é um grande experimento científico, assim, porque elas testam, ela e mais 2 amigas nesse projeto, e elas testam as receitas para que, tipo, tem questão de temperatura, de pressão, e a culinária francesa tem muita precisão, né? Das coisas tem que estar na temperatura certa, você precisa saber a quantidade exata do ingrediente. Então elas testavam as receitas exaustivamente como uma fórmula de ciência para ter certeza que a pessoa ia ler e ela ia fazer aquilo na casa dela, independentemente de onde ela morasse, e ia funcionar. Então ela é muito famosa por ela escrever essas receitas que dão certo, né? E assim, falando assim, pra quem não gosta de cozinhar, e a Ana Luísa é uma pessoa que não gosta de cozinhar, fica parecendo uma coisa maçante, né? Tipo, eu não ligo pra isso, eu não ligo pra culinária francesa. Mas, cara, é um livro tão apaixonante, porque ela é tão apaixonada pela cozinha e por comer e pela vida, assim, é um livro muito cheio de vida. Eu acho que é porque eu li ele na pandemia, ele me fez muito bem. E ela e o marido, eles têm uma relação que é muito gostosa, eles se amam muito, eles se apoiam muito, eles se respeitam muito. E aí tem aquilo, eles não tiveram filhos, o que pra época era uma coisa muito estranha, né? Mas eles eram cercados, tinha uma turma de amigos que era muito legal. Eles viajam pela França, sabe? E ela vai contando dos restaurantes que eles vão e das coisas que eles vão comendo. E ela trocava cartas com uma amiga dos Estados Unidos, elas eram correspondentes, não tinham se visto. E aí depois essa amiga vai pra França visitar os dois. O livro tem muitas cartas, ele foi... não foi a Julia Child que escreveu o livro, na verdade, ela narrou as memórias dela para um sobrinho, que ela já tinha, tipo, mais de 90 anos, e aí ela morreu antes de terminar de narrar. Então ele foi reconstruindo o livro a partir das milhares de cartas e correspondências que ela deixou, tanto dela, quanto do marido, quanto dos amigos, e também de todos os papéis de anotação dos livros e das pesquisas, assim. E ela é uma pessoa extraordinária, tanto que, assim, o passado dela, ela foi espiã
na época da Primeira Guerra. Então, tipo, tem toda essa história que no livro ela nem menciona direito, mas é só tipo, cara, ela foi espiã nos anos 30, foi assim que ela conheceu o marido diplomata, e aí casou mais velha, né, porque ela achou que ela ia ser solteirona, e aí ela se apaixona por esse diplomata e eles vivem um romance louco, enfim. É um livro muito apaixonante, é um livro que dá vontade de viver e de comer. E pra quem assistiu Julie e Julia, você consegue entender por que a Julia Child não gostava da Julie Powell, porque... Ah, ela não gostava? Porque elas vão se conhecer e a Julia Child se recusa a conhecer ela, sabe? Meio que distrata ela e tal. E lendo O Minha Vida na França, você entende que é porque a Julia Child tinha um respeito tão gigantesco pelo trabalho, pela cozinha. E se você principalmente lê o Julie e Julia, você vê que, tipo, a Julie Powell arregaçava, sabe? Ela não ligava pra nada das receitas, ela fazia tudo errado, ela bagunçava. E aí pra Julia Child, que passou 10 anos da vida dela pesquisando pra fazer um negócio perfeito, e aí vê alguém, tipo, tô fazendo um negócio de qualquer jeito e tal, você entende um pouco por que ela destratou a Julie Powell, até porque ela já era muito mais velha, né? Então tem uma questão de contexto de época, mas é um livro muito gostoso, eu recomendo pra todo mundo que só quer, tipo, ser abraçada por uma história, sabe? Sim. Vale muito a pena. E aí tem agora a série na HBO Max, que saiu, acho que chama Julia, que conta da parte quando ela já estava no programa culinário, porque por causa desse livro ele vira um grande best-seller, e aí ela vai fazer um programa de TV. E aí outra inovação, assim, ela fazia graça, ela errava, e ela tem uma voz muito engraçada. Então, enquanto eu tava lendo, no YouTube tem alguns programas antigos dela. Você imaginava a voz e você morre de dar risada assistindo. Eu recomendo o programa do Buff Bourguignon, que é muito engraçado. Vou ver se eu consigo colocar aqui na descrição. Isso. Bom, então agora, depois dessa indicação feliz, deliciosa, que o vídeo ficou leve, lá venho eu afundar o clima aqui de novo, afundar a vibe, porque eu só leio coisa triste. E você me falou que tava na vibe Mommy Issues, então eu não tenho como não indicar Açúcar Queimado, da Avni Doshi, que é uma escritora, eu não sei agora se ela é americana com ascendência indiana ou se ela é indiana mesmo, mas que conta, né, a história de uma moça que, jovem, no início da vida, recém-casada, vai precisar lidar com uma doença degenerativa da sua mãe, só que isso faz com que ela tenha que cuidar de uma mãe que nunca cuidou direito dela. Então ela teve uma relação sempre muito conturbada com a mãe dela. A mãe dela, num país como a Índia, se separou do pai dela, saiu de casa e foi seguir uma seita religiosa meio controversa, assim. Lendo o livro, a gente percebe que o cara, né, o guru da seita, ele na verdade se aproveitava de mulheres, então ele estava sempre trocando a sua companheira oficial por uma mulher mais jovem, e ela se muda, vai viver atrás desse homem nessa seita, leva a menina junto, então coloca a menina em risco. Então ela passa por esse tempo muito turbulento na infância dela, ela só queria estar na casa dos avós, sendo criada por eles, mas a mãe leva ela junto, ela se sente completamente desamparada por essa mulher a vida inteira, e aí então ela se depara com esse momento em que ela precisa cuidar dessa mãe. E daí a gente tá dentro da cabeça dela, porque o livro é narrado em primeira pessoa, e a gente acompanha os pensamentos dela a respeito disso, né, todas as controvérsias que passam pela cabeça dela, a dificuldade dela de lidar com a situação, a raiva que ela tem com essa mãe, a raiva que ela tem ao ver que o marido dela vai se afeiçoando cada vez mais a essa mãe, o marido dela quer cuidar da mãe muito mais do que ela tem raiva. Só que ao mesmo tempo a doença da mãe vai progredindo, e o título também é muito forte, que é Açúcar Queimado. Eu não vou falar porque eu acho que é um spoiler. Então é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixar um joinha se curtirem, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!